Fala, galera! Eu tô aqui com a Sara. E olha, estamos longe, hein, Sara? Você num continente norte-americano e eu na Europa, hein? Pois é, viva a tecnologia, né? Viva a Aproximando a gente. tecnologia. 9 horas de fuso horário de diferença, hein, Sara? Pois é, trocou hoje o horário. A gente estava 8 hoje começou 9. Caramba! Olha só, Sara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é Uhum. que você me conheceu? Você chegou lá no curso de inglês? Pois é, Lu. Eu fazia inglês, na verdade, eu fiz inglês em vários lugares, né? E aí, na verdade, não clicava, né? Eu sempre soube que inglês era extremamente importante e eu queria realmente aprender. E aí, na verdade, nem sei quem foi que me indicou, mas falou: nossa, você devia ir lá, tem a Luciana e o Riva, eles são ótimos, é ali em São Vicente, eu faço, é super bom, vai lá. E aí eu fui e me apaixonei, né? Me apaixonei por você, pelo Riva, pela instituição, pela forma como o inglês era tratado. E eu lembro que era super engraçado que você sempre falava com a gente, né, da cultura dos Estados Unidos, e você sempre falava num tom de quando vocês forem para lá, você falava assim com tanta certeza. E eu lembro que eu falava assim, eu ficava pensando depois dela, falava, nossa, a Luciana fala com tanta certeza, como se um dia eu pudesse ir para os Estados Unidos. Olha que louca ela, né? Achando que um dia eu vou para lá. E no fim aconteceu, né? Nossa, eu amava, fazia aula no final de semana, no sábado, e eu ia com muito prazer, era sempre muito bom, e eu acho que é justamente isso, né? Quando você vê que as pessoas fazem o que ama, né? Isso é muito nítido, assim, a sua didática, Lu, é maravilhosa, assim, é algo... E assim, eu fiz aulas em escolas grandes do Brasil, né? E nunca tinha visto algo igual, então assim, eu sou muito grata pelo momento que eu pude ter fazendo a aula com você lá. Foi maravilhoso. Então, na verdade, a forma como eu te conheci foi na aula de inglês e da indicação de alguém que eu nem me lembro, na verdade, quem foi que me indicou, mas eternamente grata pela indicação. Então, você falou que passou por diversas escolas. Quando você se matriculou, qual era a sua expectativa? Você falou assim: não, vou dar mais uma chance, mas não sei não. Então, na verdade, porque foi uma indicação, né? E eu lembro que eu falava com a pessoa, né? Caramba, eu já fiz algumas aulas de inglês, e aí é sempre aquela coisinha do verbo to be, e não sai daquilo, é muita gramática, né? E não. E eu ficava bem chateada, na verdade. E eu lembro que essa pessoa falou assim: não, lá é outra pegada, lá tem bastante evento, é para falar, fala da cultura, é diferente, né? Então, assim, a minha esperança realmente era poder ter uma coisa mais interativa, né? Algo que realmente fizesse o inglês entrar na cabeça. Então, a minha esperança lá era essa, era poder conseguir sair do verbo to be, na verdade. Nossa, e saiu mesmo, hein? Foi, E foi saiu. longe. Quem diria, né? Quem Quem, diria? quem diria? Ah, eu já imaginava, Sara, sinceramente. Eu já sabia que você ia longe. E você vai mais ainda. Você vai alçar voos mais altos, eu tenho certeza. Ai, obrigada. E na verdade é engraçado, né, Lu? Porque e eu acho que é isso. Tem muita coisa assim, ainda hoje, situações que eu vivo aqui, que eu lembro de você falando na aula e que eu não lembro das outras escolas. Então, assim, eu não sei, a didática da forma como era entregue, né, a informação fica na nossa cabeça de um jeito que até hoje eu lembro, né? Da parte cultural, dessa coisa de não ficar encostando em criança, né? Em pet, sem pedir. Quando vai pedir uma comida, o jeito de pedir a comida de uma forma que seja educada, né? Então, até hoje eu lembro que a Lu falava, vai pedir comida, pede direito, né? Fala, I would like, né? Então, eu sempre lembro desses detalhes que, na verdade, não vem das lições que eu aprendi nas outras escolas, né? Então, isso é bem interessante também. Como ainda hoje, ainda bem a vozinha da Lu aqui ó, na cabeça. Opa! Agora vem cá, o que mais te marcou no curso? Eu sei que você falou aí da questão da cultural, né? Eu até comentei num outro bate-papo com uma outra ex-aluna, que é amiga hoje em dia também, Uhum. que você comentava isso, né? Que eu falava, olha, quando você for nos Estados Unidos, e para mim, minha ficha nunca tinha caído do impacto que isso fazia em vocês. Sinceramente, não,
mas eu realmente falava preparando vocês para ir mesmo, para se deparar com outra cultura, enfim. Agora, que mais te marcou além disso, no Ah, os curso? eventos. Nossa, os eventos eram maravilhosos, assim, eu adorava. Então, assim, quando tinha eventos de música ou de jogos, dos jogos daqui, até hoje, quando eu vou nessas lojinhas de jogos que tem por aqui, eu vejo Tabu, eu lembro que a gente jogava Tabu. Quando você fazia os eventos de Thanksgiving para explicar sobre o Thanksgiving, eu acho que esses eram os momentos assim que mais me marcavam, né? Porque era um momento que a gente realmente estava em contato com a língua. Os eventos eram sempre em inglês, a gente tinha que falar inglês. Outra coisa que me marcou muito foi quando você trouxe um grupo aqui dos Estados Unidos para lá. E a gente teve, tipo, uma imersão com os nativos, então foi super legal. Eu lembro que eu sempre muito tímida, né? Eu lembro que eu falava muito com o Riva, né? Que o Riva sempre foi... O Riva sempre não teve esse medo, né, de falar. Ele falava e ele falava que foi isso que ajudou ele a falar mais rápido, né? Porque ele não tinha medo de estar falando certo ou errado, ele queria se comunicar. E eu ficava pensando que eu queria muito ser igual ao Riva, porque eu sempre tive medo de falar. No entanto, que falar inglês foi minha última etapa, assim, né? Mas todos esses eventos que vocês davam para incentivar a gente a falar, para estar em contato com a cultura, com os nativos, quando você levou esse grupo para lá. Então, eu acho que isso fazia também, além de toda a didática do curso, isso também fazia ser muito especial. Então, assim, era metade do meu sábado, né? Eu trabalhava a semana inteira, estudava, e no sábado eu ainda ia para o inglês e não era nenhum sacrifício, né? Eu tinha muito prazer em ir, porque além da companhia, da galera ser bacana, eu sentia que eu não estava jogando o meu tempo fora, né? Agora vem cá. Quando que lá no curso caiu a tua ficha que o inglês ia entrar e você. Quando é que você começou a sentir isso? Falar: olha que eu estou começando a aprender, olha que eu estou começando a entender. Você lembra quando é que começou a cair essa ficha? Você começou a pegar gosto? Sim, na verdade, assim, foram algumas vezes, né? Porque eu sinto, Lu, eu não sei se é assim com todo mundo, mas comigo foi, né? Eu sinto que começa em inglês, fala tipo, ai, não sei nada, só sei o básico, só sei o básico. Aí, de repente, dá um boom, assim. Aí fala, meu Deus, nossa, quando foi que eu aprendi isso tudo? Como eu evoluí? Nem notei. Aí você fica estagnado um tempo, aí depois, boom de novo. Nossa, meu Deus, evoluí. Então, eu acho que foram várias vezes durante a trajetória. Eu acho que uma das primeiras vezes eu lembro que no curso você pediu para a gente comprar 2 livrinhos, né? Que eram livros de um inglês, eu acho que era intermediário na época. E era um livro, era do Martin Luther King, e o outro era do Nelson Mandela. Maravilhosos, na verdade. Era um livro Quais fininho, são? assim. E aí eu consegui ler aquele livro, eu falei, gente, como que eu tô conseguindo ler inglês, né? Então, aquela foi, acho que foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu acho que estou começando a entender, né? Poder ler um livro. E eu lembro também, eu ia para o curso de ônibus, e como era no sábado, eu não lembro se eram 2 horas e meia ou 3 horas de curso, eu não lembro exatamente, mas a gente ficava bastante tempo e era só inglês. Eu lembro que você fazia questão que dentro da sala de aula só se falasse inglês. E isso era ótimo. Então, eu acho que aquela coisa, né, de você usar o cérebro, né, inglês, português. Eu lembro que quando eu pegava o ônibus para voltar para casa, eu achava que as pessoas estavam falando inglês. Acontecia algumas vezes. E aí eu tinha que meio que trocar no cérebro, assim, sabe? Era muito engraçado isso. Então, acho que isso também era uma das outras coisas. E depois também era ouvindo música. Às vezes ouvia uma música e entendia umas palavras e falava, meu Deus, olha, consegui entender isso. Então, eu acho que esse foi lá no início, né? Agora, você sempre quis aprender inglês? Era um sonho ou não? Você falou assim: não, eu tenho que aprender porque é uma necessidade, futuramente eu vou ter que usar o profissionalmente. Você sempre gostou, Sara? Sempre foi sonho ou não? Então, eu tive fases, né? Eu tive a fase de que, eu quero muito aprender inglês. Eu sou muito curiosa, eu quero. E aí, depois, quando você começa a aprender inglês, aí você fala, meu Deus, parece que não entra, né, na cabeça.
E aí me dava uma desanimada, mas eu falava, não, tem que ir, é importante, o mercado de trabalho, eu tenho que ter o inglês, se eu quiser evoluir, crescer e ter um emprego melhor, eu vou ter que falar inglês. Então, eu acho que foi uma mistura, acho que tinham fases, né? De querer e de querer porque sou curiosa e fases de que não, realmente eu preciso por conta do mercado de trabalho. Assim, quando eu estava nas outras escolas, dava uma desanimada, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, isso aqui não tá me levando a lugar nenhum, não tô aprendendo nada. E aí dava uma desanimada, falar, não, mas tem que ir, tem que fazer, porque eu preciso aprender isso, né? Agora vem cá. Você Uhum. sempre teve o sonho de morar fora ou a coisa se acabou caindo de paraquedas? Como é que foi isso? Nunca, Lu, nunca. No entanto, que quando você falava nas aulas, eu ficava assim, nossa, legal que a Lu fala desse jeito, né? Tipo, quando você for, mas eu nunca tive vontade de vir para cá. E eu lembro que depois das aulas a gente sempre conversava, né? Eu ficava às vezes até lá no portão conversando com você um tempão. E eu lembro que você falava, né? Porque minha irmã já morava aqui, né? Minha irmã, quando eu vim para cá, minha irmã estava aqui já há mais de 4 anos. E eu nunca tinha vindo visitar ela. E eu não tinha condições também, né? A vida era muito difícil para mim, na verdade. Então, eu nem imaginava. As coisas aconteceram, né? Aconteceram e de uma forma não planejada. Eu nunca tive vontade de vir para cá. E mesmo quando eu vim, a minha ideia nunca foi morar. A minha ideia era, não, eu vou para lá, vou melhorar meu inglês, vou praticar o que eu aprendi e vou voltar. E aí, tudo aconteceu diferente, né? Agora, você falou uma palavra que achei interessante. Você falou, a minha vida era dura. Porque, Sara, muita gente pensa assim: eu não vou estudar inglês porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mas aí, pelo que você falou, você estudava, trabalhava e aos sábados fazia inglês, É, não é isso? exatamente. E assim, Caiu no teu colo, você já foi fazer intercâmbio, já foi. Como é que é? Como é que foi essa vida de estudar duplamente, né? Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro, fazia a faculdade à noite, e aí no final de semana eu ia para aula de inglês. Então, assim, o inglês era numa cidade diferente. Eu morava em Santos e inglês fazia ali em São Vicente. Então, eu tinha que pegar ônibus, né? E aí, o que eu fazia? Eu ganhava o vale transporte da empresa que eu trabalhava, e eu tinha condições de ir a pé para a empresa. Eu andava 40 minutos para ir para a empresa para salvar vale transporte para usar no sábado, porque o ônibus para São Vicente era mais caro. Então eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, eu usava o da empresa, mas aí eu tinha que ir a pé para a empresa quase que, sei lá, todo dia, né? Para poder salvar o dinheiro para poder ir para o inglês. E aí também eu salvava dinheiro para poder pagar o inglês, né? Nossa, foi a melhor coisa, foi o melhor investimento que eu pude dar a mim mesma, né? Então, e aí eu adorava também os eventos que tinha no inglês, e aí os dias que tinha um evento eu passava o dia inteiro, então era meu sábado inteiro na aula de inglês, o que eu amava, na verdade, era ótimo para mim, mas assim, era duro, não vou dizer que foi fácil, não, foi difícil, mas assim, eu acho que também dá um certo gosto depois, né? Você fala assim, nossa, todo esse sacrifício que eu fiz, né, valeu a pena, valeu a pena. E eu acho que quando é assim mais. A gente teve bastante dificuldade na vida, né, Lu? Tipo, as coisas nunca vieram fáceis assim pra Verdade. gente. Então eu tenho a impressão que quando é assim, eu acho que é mais difícil de desistir, sabe? Eu falo assim, não, imagina, trabalhei tanto, batalhei tanto, não, eu tenho que fazer um bom uso disso aqui, né? É o meu sábado que eu estou perdendo aqui, então que eu faça um bom uso dele, vou prestar atenção, vou tentar absorver o máximo que eu puder para poder fazer, porque o dinheiro que eu estou pagando aqui não está sendo fácil, eu ralo a semana inteira. Então, assim, todo sacrifício, e sim, se eu precisasse fazer de novo, eu faria novamente. É interessante, parece brincadeira para quem não conhecia, né, o curso ali em si. Mas eu tinha muitos alunos vindo de Santos, que é uma cidade vizinha. Eu tinha gente vindo de Guarujá, que tinha que pegar uma balsa, um barquinho, né? E depois pegar ônibus e atravessar a cidade de Santos para chegar em São Vicente. Eu tinha o caso de uma aluna que vinha do interior de São Paulo. Eu tinha gente que vinha de Nossa, São Paulo. meu Deus. E, enfim,
E Eu aí lembro você que na falando nossa sala tinha uma menina de Cubatão. olha, tá vendo? Cubatão também longe de É, São Vicente, bem longe. A é, pessoa passa por Santos, né? Tem que passar em Santos para chegar até São Vicente, né? tem. Mas aí, Sara, você falou uma coisa, né, sobre sacrifício, né? Agora me fala o seguinte: você acha que compensou esse sacrifício? Quando você põe na balança, o que é maior, o sacrifício ou tudo que você colheu por conta do inglês? O que, que é maior? Ah, então, o sacrifício valeu a pena, porque tudo que eu conquistei hoje vem do inglês, né? Toda a base que eu trouxe comigo e que eu carrego até hoje, nossa, na escrita, na fala, e eu lembro, assim, de passar algumas coisas para as pessoas que já estavam aqui há mais tempo do que eu, né? E falar assim, eu lembro que eu falava muito com a minha irmã, tipo, não pede comida assim, não faz assim, fala assim, assim, assado. Na hora que você for fazer assim, pede desse jeito, né? Então, então, assim, me ajudou demais. Hoje, tudo que eu conquistei é muito maior do que o sacrifício, né? Do que. E eu nem digo assim que sacrifício, porque parece que é extremamente dolorido, né? Eu tinha o sacrifício não de usar o meu sábado para aprender, mas no curso não era tão difícil porque era prazeroso. Eu realmente tinha prazer de ir para lá, porque era interativo, não era chato, as horas passavam rápido e eu sentia que estava fazendo um bom uso do meu tempo, né? O sacrifício era do estilo de vida, né? De é, todo malabarismo que eu tinha que fazer na minha vida para poder tá pagando o inglês, para poder estar indo para o inglês, né? Então tinham todas essas coisas, mas com certeza o ganho que teve é muito maior. E hoje eu fico pensando, né? Ter tido a oportunidade de viajar para outros países e saber que o inglês a gente se vira em qualquer lugar é libertador, né? É libertador. Eu lembro que eu tinha muito medo quando eu vim para cá, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E aí eu tinha muito medo, até no avião, assim, eu falava, meu Deus, se acontece alguma coisa, e aí e se eu não conseguir falar, e se eu não conseguir entender? E hoje poder ir para outros países, né, e poder conversar com os outros, poder se virar, é extremamente libertador. Então, assim, o inglês realmente ele liberta, abre portas. Ô, Sara, você se veria sem o inglês hoje? Como você acha que você estaria sem inglês? Você consegue pensar sobre isso? Nossa, Lu, não consigo. Não consigo, não faço ideia. Não faço ideia mesmo, assim, do que seria o que seria de mim sem o inglês, honestamente. Primeiro que eu não poderia estar trabalhando na empresa que eu trabalho hoje. Eu já trabalho numa empresa de tecnologia grande e muitas das coisas que eu conquistei aqui foi através do trabalho. Então, sem o inglês seria impossível estar trabalhando na empresa. Talvez eu não estaria aqui, né? E minha vida seria completamente diferente. Então, não consigo imaginar sem inglês, impossível. Se você tivesse que falar o que o inglês significa para você, o que ele significa, Sara? Em algumas palavras assim. Liberdade. Eu acho que Nossa. é liberdade. É impressionante, Lu, porque assim, em qualquer lugar, né? Eu fui para a Índia já fui para a África, e assim, poder ir e falar, e até mesmo aqui, né? Eu poder me comunicar com as pessoas é libertador. Eu poder me comunicar com as pessoas, eu poder ter o meu trabalho, eu poder ser independente aqui é libertador. Assim, eu acho que liberdade seria a palavra que mais se encaixa no inteiro em inglês. Ô, Sara, o que você diria para uma pessoa que pensa assim: ah, eu não sei, ó, eu estou na dúvida, não sei se eu aprendo inglês, se não aprendo, eu não sei se eu tenho capacidade para aprender, se eu já passei da idade. O que você diria para uma pessoa dessa? Qual é o teu conselho? Será que eu consigo, Sara? Será que eu não passei da idade? Aprendo ou não aprendo, hein? Então,
eu não acho muito justo chegar e falar assim: "Se eu conseguir, você também consegue", sabe. Porque cada um tem a sua vida, né, cada um tem a vida diferente, a minha história é a minha história, a sua história é a sua história. Mas o que eu diria é: aprenda, aprenda inglês. Eu acho que todo mundo tem a capacidade, todo mundo tem a capacidade de aprender. E mesmo no curso, nós tínhamos muitos senhores, e eu achava uma graça, muitos que, nossa, falavam muito melhor do que eu. E eu ficava impressionada, assim. Então, eu acho que é extremamente satisfatório quando a gente investe na gente mesmo, quando a gente investe em conhecimento, porque aquela coisa de que isso ninguém te tira é muito verdadeiro. E uma coisa que a gente vive hoje, que eu acho que atrapalha um pouco, principalmente o pessoal dessa nova geração que está vindo, por conta de Instagram, por conta da tecnologia, essa coisa da insta gratification, né? Que é só tipo, eu vou no celular, procuro uma comida chinesa, né? Consigo achar um restaurante imediatamente, né? Quero procurar sobre um tema na internet, você acha rápido. Então, as pessoas, hoje em dia, elas estão muito impacientes, né? E o inglês precisa de paciência, né? Não Sim. existe um chip que você põe na tua cabeça e aí você aperta um botãozinho e você começa a falar inglês. Então, precisa ter paciência. E eu acho que quando você olha para trás, depois que você aprendeu e você vê você se comunicando, você entendendo, você lendo, é extremamente gratificante, assim, é uma coisa que não tem preço. Então, assim, o que eu poderia falar para essas pessoas é invista em você mesma. É a melhor coisa que você pode fazer por você, é investir em você. Nossa, eu gostei dessa palavra que você usou. Porque é o mundo que a gente está agora, né? Tipo, aí Sim, você põe uma verdade. foto, alguém vai lá e like, é tudo instantâneo, né? É tudo miojinho, macarrãozinho instantâneo. E Porque aprender não, pode falar, desculpa. Go é, ahead. então assim, na verdade, a gente está se acostumando. Eu vejo hoje em dia, eu mesma, ficando impaciente com certas coisas. E eu acho que a gente tem que dar uma pausa e pensar que algumas coisas precisa do tempo, sabe? Você precisa ser kind, né? Você precisa ser generosa com você mesma e pensar assim, não, Exatamente. faz parte do processo a frustração, faz parte do processo a alegria, faz parte do processo, né? Às vezes duvidar de você mesmo e achar, tipo, acho que não vou conseguir. Isso faz parte do processo. O importante é você continuar seguindo. E assim, aprender um idioma, assim como um instrumento musical, o ouvir faz parte, né? Porque você tem que parar para ouvir. Você É, tem que parar para ouvir como as palavras, né? Como o som de cada palavra, como aquela frase é dita. Enfim, e as pessoas realmente, Sara, já não têm mais paciência. Elas querem sair falando, mas elas nem param para ouvir, né? exatamente. Hoje em dia as pessoas não se ouvem nem na própria língua, né? A gente vê hoje em dia as pessoas não têm muito diálogo, né? Quando tem diálogo quando concordam, se não concordam, aí não tem diálogo. Então, assim, imagina numa outra língua. E é isso, são várias etapas, né, Lu? Assim, são várias etapas. E eu acho que assim que cada pessoa tem o seu método de aprender e o seu tempo de aprender. E precisa ser respeitado também. Exatamente. O que você acha que seriam uns ingredientes assim importantes para uma pessoa aprender um idioma? Por exemplo, eu diria uma metodologia boa, a persistência, o estudar, não desistir. O que você colocaria aí como ingrediente aí nessa? Ai, Lu, eu acho que assim, depende de cada um. Eu acho que o mais importante, eu acho que é você entender qual que é o método que funciona para você, de coisas que você gosta. Então, por exemplo, eu sei que eu aprendo escrevendo, né? Então, muitas das coisas que eu fazia na época com inglês, eu pegava algumas músicas que eu gostava e aí eu escrevia em inglês e eu tentava cantar. Então, assim, isso funcionava para mim, me ajudava. Eu tenho amigos que aprenderam que gostavam de jogar videogame, e aí usavam o videogame para aprender o inglês também, para usar como prática, né? Então, eu acho que é interessante você pesquisar um bom curso, algo que que se alinhe com o que você quer, um curso que te dê prazer de ir, né? Porque isso faz diferença, muita diferença. Que te dê apoio, que você saiba que usa uma metodologia boa.
E tenha paciência, muita paciência, né? E insista, não desistir. Insiste porque vai acontecer. E eu sinto assim, é um aprendizado, a língua é uma coisa viva, né? Eu estou morando aqui já há 10 anos e eu continuo aprendendo todos os dias, assim. E falar assim, meu inglês é perfeito, né? E também tem essa coisa, essa ideologia, né? Porque você fica pensando, não, quando aprender inglês, meu inglês vai ser perfeito, impecável. E eu acho que isso me atrapalhava um pouco também para falar, porque eu só queria falar quando eu tivesse certeza que eu estava falando da forma correta. Hoje em dia eu não me preocupo mais tanto com isso, eu me preocupo em me comunicar. E aí eu vejo que isso me ajudou a me soltar um pouco para falar. Mas eu continuo aprendendo inglês, né? É uma coisa que é para a vida, né? A língua é viva. Então, novos termos surgem, novas expressões surgem e a gente continua aprendendo. Então, tá aberto também, né, para esse aprendizado. Você falou uma coisa interessante, porque uma coisa que eu sempre falo para os alunos desde o começo é: você vai aprendendo e vai pondo em prática aquilo que você aprender. Você não vai esperar saber tudo, estar lá no avançado, porque a pessoa acha que saber tudo, né? Não existe o saber tudo, como você acabou Não. de falar. Não. A gente aprende sempre, eu continuo aprendendo. E assim, eu sempre bato nessa tecla, eu falo, gente, o pouco que você vai aprender, você aprendeu a se apresentar para o estrangeiro, quando você tiver a oportunidade, vai e se apresenta. Você aprendeu a perguntar como ele está, você vai e pergunta. E assim vai desenvolvendo. E isso é importante, né, Sara? Porque quando a gente tem esse medo, porque assim, eu sempre falava para os alunos, o Riva aprendeu em um tempo mais rápido do que eu, mas por causa desse perfeccionismo, né? Então, assim, eu acho que isso que você falou é muito importante. Tem que abrir a boca e à medida que você vai aprender, é no caminho que você aprende a caminhar, é caminhando, fazendo esse caminho, né? E não esperando Exatamente. saber. E eu acho que para mim retardou muito por conta desse medo, porque meu português piorou muito, né, aqui, mas meu português era muito bom. Eu lia muitos livros, eu tinha um português assim impecável na escrita, na fala, e aí eu queria isso no inglês, né? E eu me cobrava muito. Eu falava assim: não, se eu não falar corretamente, se eu não falar como um nativo, não vou falar, não vou abrir minha boca. E isso atrasou muito o meu processo da fala, né? Então, se você conseguir quebrar essa barreira. E outra coisa, eu acho que também quando a gente troca a chavinha no sentido de eu tô falando uma outra língua. E muitas vezes a pessoa que eu vou estar me interagindo só fala inglês. Então, eu tô um step ahead, né? Tipo, eu tô um passo à frente dessa pessoa. E eles conseguem reconhecer isso, né? Muitas vezes, quando eu falo com um americano, e eles falam, mas meu Deus, você fala outra língua, né? Isso é incrível, como você consegue? Então, a gente tem que ter orgulho, por mais que a gente fale que não está perfeitamente correto, fale, não tenha medo, é digno, né? Você falar uma outra língua, né? É tudo aquilo que você, todo aquele sacrifício que você fez para aprender aquela língua, entendeu? Você tem que ter muito orgulho de você conseguir se expressar numa outra língua. Não é fácil, não é fácil. Tem que ter orgulho e usar e praticar, porque eu acho que se eu pudesse voltar atrás seria algo que eu teria mudado desde o início, porque eu tinha muito medo, assim, muito medo mesmo de falar, com medo de errar, né? Então eu acho que se eu tivesse me atrevido mais, eu já vejo, nossa, meu Deus, como eu era boba, né? Por que eu fazia isso? Eu acho que eu teria aprendido mais rápido, assim. Nossa, Sara, eu ia pedir para você deixar uma mensagem final, mas isso que você falou foi fantástico, porque realmente, quando a gente se liberta desse medo, põe em prática, a gente fala, nossa, como eu fui bobinha, né? Como, o que ia acontecer comigo, né? Eu sempre falo, vai cair um bujão de gás na sua cabeça se você falar uma palavra errada? Não vai, Não. sabe? Então, esse libertar-se, sabe? É, Enfrentar o medo. é essencial, é essencial. A gente se julga muito, né, Lu? A gente se julga muito. Então, e se a gente for parar para pensar, quando tem um americano ou qualquer estrangeiro no Brasil tentando falar português, a gente fica tão feliz.
a gente quer ensinar outras palavras, a gente não importa, a gente não se importa se eles estão falando errado, se eles estão usando masculino ou feminino errado, a gente não tá nem aí, a gente quer se comunicar com eles. Então, por que a gente vai ficar, né, tipo, sendo tão exigente com a gente nesse sentido, né? Tenta falar, tenta se comunicar, cria amizade, seja curioso, né? Nem que precise fazer umas mímicas de vez em quando, mas faça. É extremamente importante, é essencial. Exatamente. Você tem mais alguma consideração, Sara, a fazer? Alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que assim, essa parte da fala, eu acho que é a mais difícil, pelo menos para mim foi a mais difícil, né? E eu sempre tinha muitas vozes na minha cabeça, né? Então eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu justificava muita coisa. Eu falava, né, com os americanos, eu falava, olha, eu sou muito mais legal do que você acha que eu sou, mas é que eu não consigo ser eu mesma em inglês. Eu acho que isso também era uma coisa que me impedia também, né? Porque eu não conseguia ser natural em inglês, né? Hoje em dia eu consigo estar um pouco mais alinhada, mas acho que nunca vai ser exatamente a mesma essência, né? Então, então eu acho que isso também me trouxe um pouco para trás, né? Eu achava assim, as pessoas vão achar que eu sou burra, né? Vão pensar que eu sou burra porque eu não falo direito. Então, é um pensamento completamente equivocado, né? Tem até uma amiga minha que ela brinca, né? Que ela fala assim, uma pessoa que fala 2 línguas é o quê? Né? Bilíngue. Uma pessoa que fala 3 línguas é trilíngue. Uma pessoa que fala mais de 3 línguas é poliglota, né? E uma pessoa que fala uma língua só? Americano, né? Então, ela até Exatamente. brinca com isso, porque e aí eu penso assim, eu jamais deveria ter pensado assim, né? Que as pessoas vão me achar estúpida ou burra porque eu não estou falando direito, né? Então seja bondosa, generosa com você durante o processo, porque isso vai te ajudar muito. Isso vai te poupar alguns anos de avanço no seu inglês. Sim. E agora para os americanos é cômodo, né? Porque eles têm a linguagem mundial, né? Então, Exatamente. assim, é isso, né? Eles são os monolíngues, vamos dizer assim, mas de uma língua mundial global, né, Sara? Exatamente, exatamente. E por isso é tão importante, né? Por isso é tão importante. Com o inglês você vai para qualquer lugar, você faz qualquer coisa. Aí o céu é o limite. É verdade. Sara, olha, muito obrigada por Imagina. me dar esses momentos alegres, né? De reviver aqui. Quando que você terminou o curso, Sara? Foi em que ano? Eu não lembro, foi Nossa, eu tô aqui há 10 anos, eu acho que eu terminei o curso foi por aí, Lu. Eu acho que eu terminei o curso, 2010, foi, 11. acho que foi 2010 e eu vim para cá em início de 2011. Mas eu mesmo depois que terminei o curso, eu ainda ia nos eventos. E aí, pois é isso aí. Isso é uma coisa legal, Imagina. que os alunos terminam o curso, mas não terminam o contato com a gente aqui, a amizade, né? Isso é o melhor, Lu. Eu sou extremamente grata. E assim, uma coisa que eu quero muito assim deixar clara para você e para o Riva, né? Principalmente que das conversas que a gente tinha ali antes da aula e depois da aula, eu tenho uma coisa assim, algo que eu carrego para a vida. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode deixar aqui na Terra é impactar as pessoas positivamente, né? Eu penso assim, se algum dia alguém fala assim, nossa, Sara, eu lembro disso aqui por causa da Sara, porque a Sara me falou, porque a Sara me ensinou, né? Nossa, eu passo por essa vida feliz da vida. Então, assim, você e o Riva tiveram, assim, um impacto extremamente positivo na minha vida. Então, assim, sou extremamente grata e eu espero que vocês continuem, assim, com esse canal e com tudo que vocês estão entregando, continuem impactando a vida dos outros positivamente. Então, eu sou extremamente grata. E quero dizer muito obrigada aqui na frente de todo mundo para vocês dois. Nossa, obrigada, obrigada, Sara. Obrigada. Porque eu só posso ser professora porque eu tenho alunos, né? Aqui está o Nacho, ele está inquieto aqui no meu colo. Olha o Nacho, pessoal. Mas assim, um professor não se faz só, né? Ele precisa de alunos. Nossa, como eu aprendo com vocês e aprendi, Sara. A gente aprende muito.
Então, eu te agradeço muito, Sara, porque já estou aqui já me derramando, me derretendo. E aí, pessoal, eu agradeço você por me acompanhar até aqui. E eu, Sara, eu me despeço do pessoal falando bye, see ya, ok? Então vamos lá comigo? Agradeço você me acompanhar até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Bye, see ya. See ya!